Pessoal, então vamos lá. Então vamos começar primeiro aqui, tirando algumas dúvidas, tá? Hoje ainda tem um conteúdo para a gente finalizar, mas eu vou, como já começaram algumas perguntinhas, eu vou começar tirando as dúvidas, beleza? Então, deixa eu abrir de novo aqui o SOLAR, para a gente fazer um passo a passo desde o começo. Então, vamos lá. Quando vocês abrirem o SOLAR, ele vai estar dessa forma, tá? Então, ele vai estar em branco. E aí, aqui vocês vão colocar as informações que vocês precisam, tá? Então, primeiro aqui, a primeira parte fala sobre as trajetórias solares, que é onde gera a carta solar. Então, aqui vocês têm algumas cidades já pré-definidas, tá? Então, se vocês colocarem aqui São Paulo, por exemplo, já vai gerar a carta solar de São Paulo. E se vocês deixarem Professora, aqui... Oi. acho Oh, que não não deu está pra aparecendo a perceber. tela. Peraí. De novo. Então, vamos lá. Agora tá, né? Estão vendo? Agora sim. Tá. Então, vamos lá. Então, ele está aqui em branco. Então, aqui na primeira parte da trajetória solar. Então, aqui vocês têm as cidades pré-definidas, algumas, né? Então, se vocês escolherem aqui São Paulo, por exemplo, ele vai gerar a carta solar de São Paulo em todas as cidades aqui. Se a gente pôr em nenhum, aí a gente pode digitar aqui a latitude da cidade que a gente precisa. Então, no caso, né, de Maringá, a gente tem lá menos 23,25. Então, ele gera a carta solar de Maringá. Então, essas linhas vermelhas aqui são o transferidor de ângulo. Se a gente tirar aqui, ó, ele gera a carta solar sem o transferidor. Falando nisso, que dia importante é hoje, gente? Ali da carta solar. Hoje começa o equinócio de inverno. Começa o inverno, é o nosso solstício de inverno. Então, essa noite que passou agora foi a noite mais curta do ano, tá? E aí, a partir de agora, a gente vai tendo mais curta ou mais longa do ano. E a partir de agora vai começar a aumentar um pouquinho as horas do dia até a gente chegar lá no verão, tá? Então, essa foi a noite, durante essas 24 horas a gente teve um período maior de noite do que o período de sol, tá? Então, hoje é um dia importante aqui na nossa carta solar, que é um dia que a gente tem algumas mudanças. Então, vai dar início agora ao nosso inverno, tá? Daí começa aqui 22 de junho, aí 24 de julho, 28 de agosto, e lá em setembro a gente tem o início da primavera, tá? Então, para a nossa região, nesse período agora, né, desde lá de março até agora, a gente tem o sol bem voltado para a fachada norte, tá? Então, o sol pega mais nessa fachada. Na fachada sul não tem nada de insolação. Então, se vocês analisarem aí na casa de vocês, vocês vão perceber que os cômodos que estão voltados para norte recebem mais sol, são mais quentinhos, e os que estão voltados para sul são mais frescos, tá? Então, beleza. Então, aqui a gente gerou a carta solar da latitude que a gente quer, que no caso vocês vão gerar para Maringá, né? Porque o trabalho de vocês é em Maringá. E aí vocês vão colocar o transferidor aqui. O transferidor, se ele estiver aqui certinho, voltado para o zero, é porque ele está voltado para o norte, tá? E aí vocês têm que ver a fachada de vocês para que orientação, né? A fachada que vocês escolheram, a janela que vocês escolheram, para que orientação ela está voltada. E aqui você consegue rotacionar para onde você quiser esse transferidor. Então, aqui ele está virado para o norte, daí, né, vou girar aqui 90 graus, ele fica voltado para leste, 180 para sul e 270 para oeste. Mas, né, provavelmente não vai estar tão certinho assim a fachada de vocês. Então, se for uma fachada nordeste, por exemplo, 45. For uma fachada nordeste, fica voltado para norte e para leste, né? Vocês podem ir girando conforme a orientação solar. Até na aula passada, deixa eu abrir aqui o exercício da aula passada.
a gente fez meio correndinho esse exercício aqui, que era o exemplo 5 lá do slide, né? Eu coloquei ele para vocês lá no estúdio com a resolução. Então, aqui a gente tinha uma fachada, né, uma janela, que ela estava inclinada 45 graus em relação ao norte. Tá? Então, ela estava voltada para cá, para sudoeste, sudeste, né? Então, o norte está aqui, leste e sul. Então, se a gente olhasse aqui na carta solar, ó, a gente teria essa fachada voltada dessa forma, tá vendo? Então, 45 graus aqui com o norte, ó, 10, 20, 30, 45, e ela tá voltada para o sul e para o leste, então uma fachada sudeste, beleza? Então, assim, a gente vai analisando, né, para onde está inclinada a nossa fachada. Então, o nosso transferidor de ângulos tem que estar voltado para a direção que o sol vai vir para a nossa fachada, tá bom? Que mais? Aí aqui a gente vai definir, dependendo da carta solar, qual é o tipo de protetor que a gente precisa. Então, por exemplo, se a gente analisar a fachada sul aqui em Maringá, que daí a gente vai por aqui ó, no 180, pela máscara de sombra, a gente trabalha com um brise vertical, tá? Que daí a gente usa o ângulo horizontal. O ângulo horizontal aqui é o ângulo beta, tá? Que é o ângulo que vai ser o mesmo ângulo do azimuth, tá? De 10 em 10 graus. Então, aqui a gente está trabalhando sempre com o ângulo de referência externo, tá? Que ele conta sempre daqui para lá e conta daqui para o meio, tá? Então, aqui é o 0, aqui é o 90 na parede, né? Que a gente sempre vai imaginar como se a parede estivesse aqui, a janela aqui voltada para sul. E aí, os ângulos, né? A gente vai contar daqui para lá. Então, se for a fachada sul, por exemplo, né? A gente precisa marcar um desses raios aqui que proteja o período de insolação. Então, aqui vai ser ó, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 65 graus. Então, eu vou digitar aqui 65, 65. Ele desenhou lá a máscara de sombra para mim com os 65 graus. E toda a trajetória de sol que a gente teria nessa fachada ficou dentro da minha máscara de sombra, tá? Então, vocês têm que desenhar essa máscara de sombra para o trabalho de vocês. Se fosse, por exemplo, aqui, a fachada... vamos colocar aqui, a fachada norte. Fachada norte, tá? Então, eu virei meu transferidor para cá. Aí a gente viu que para ter 100% de eficiência na fachada norte, a gente tem que ter um protetor misto. Peraí, tem alguém chamando aqui. Achei que alguém tinha entrado na aula, mas não é. Opa, deu errado. Um protetor misto, né? Então, protetor misto, a gente tem tanto o brise vertical quanto o horizontal. Então, vertical sempre a gente usa aqui o beta, tá? Então, a gente está contando de fora para dentro. Então, eu vou fazer lá 10, 20, 30, 40, 50. Vou tentar aqui nos 50 graus. Ó. A gente tem que ir desenhando aqui para a gente conseguir definir, tá? Não tem um... não tem algo que me diga assim, tem que ser tal ângulo. A gente tem que ir colocando os ângulos aqui e ir vendo que dá certo. O ângulo alfa vai ser o nosso vertical frontal. Então, aqui, a gente dá uma olhadinha aqui, ó, daí vai ser 5, 10, 15, 20, 25, ó. Esse arco do 30 cruza certinho aqui com o ângulo que eu marquei do vertical. Então, eu vou pôr 30 aqui, ó. Então, ele vai proteger todo o período de insolação na fachada norte de Maringá, tá? Se for uma fachada voltada para leste ou para oeste, voltada para cá, não dá para ter 100% de eficiência. Aí vocês vão ter que determinar assim, eu quero
que faça proteção de tal a tal hora, tá? Então, por exemplo, aqui, eu quero que faça proteção a partir de umas 8h30 da manhã, no verão, e no inverno um pouquinho mais tarde, ali, umas 9, 9h30. Então, vocês vão determinando aqui, ó. Então, primeiro o nosso ângulo alfa. Se eu colocar 30, tá vendo lá? Ó, ele vai proteger a partir de umas 8 horas da manhã no verão e a partir de umas 8h30 no inverno. Então, dá para ser um pouquinho mais ali. 40, ó. 40 já protege umas 8h30 no verão e umas 9, 9h30 no inverno. Então, aqui, gente, vocês têm que ir colocando o ângulo no sol-ar, ir vendo o período que ele vai proteger, tá? E aí, depois, aqui, se for, né, para definir depois aqui, né, onde fecha, para saber até onde o protetor tem que ir, daí a gente vai aqui no ângulo gama, que é o vertical lateral. Então, daí a gente vai colocar aqui, vou pôr 30 para ver aonde que vai. 30 e 30, tá? Então, aqui, ó, desse lado aqui, ele pode ser um pouquinho mais justo ainda. Vou pôr 40. Ah, daí ficou um pouquinho ali de fora. 35. Ah, 35 ficou bom aqui, ó. Tá vendo? Desse lado aqui, a gente pode diminuir bastante esse ângulo, ó. Então, vou pôr lá 60. Ainda dá para diminuir mais um pouquinho, aumentar um pouquinho. 70. 75, tá? Olha lá, daí deu certinho aqui. Então, esses ângulos eu consigo fechar aqui o período que eu quero proteger, tá? Então, vocês têm que definir aí o período, pode falar. Prof, eu fiz um exemplo desse para mim, aí eu coloquei como se no verão fosse a partir das 8 horas e no inverno às 10 horas. Aí eu coloquei o alfa como 35. Aí, porque o meu é fachada leste também, para pegar bem aqui em cima, tipo, das 8 horas. Mas aí eu tinha visto você falar no vídeo que quanto maior o ângulo, menor vai ser o protetor. Então, se ele for bem menor, que no caso 35 graus, o protetor vai ser maior. Tem esse problema? Não, aí é só, ó, vou colocar aqui, ó, 35. Ele pega bem a partir das 8 aqui, né? Eu coloquei 35 e daí o gama da direita eu coloquei 60 e o gama da esquerda eu coloquei 40. Aqui, ó, você pode até pôr 70 no da direita, que vai passar bem certinho aqui, ó, nas 8 horas. E lá em cima você pode pôr 35, tá? Que daí também dá certinho, ó, ali. Porque quanto mais justinho tiver, menor vai ser o protetor. Mas aí ele tem que ser o menor possível para proteger no período que você quer, tá? Mas assim, por exemplo, de 35 para 40 dá pouquinha diferença no tamanho, tá? Então aqui o que você pode fazer é diminuir um pouquinho as laterais para ficar bem justinho aqui no horário que você determinou. Então daí ele vai no verão proteger a partir das 8 e no inverno a partir das 9. Tá? Obrigada. De nada. Gente, então é assim que a gente vai definindo aqui o ângulo que a gente vai usar, tá? Então, vocês têm que fazer todos os passos lá que eu coloquei para vocês, aqueles 5 passos, beleza? Tiverem alguma pergunta, podem fazer. Professora, Oi. quando você vai marcar lá na planta baixa o ângulo gama, você marca ele diferente do que quando você está marcando o beta e o alfa, não marca? Está escrito aqui, você fala? Não, do que está escrito. Quando você vai colocar o ângulo para ver até onde você vai desenhar o seu protetor, você coloca ele em um lugar diferente, não coloca? Você fala direita e esquerda? Ele fica ao contrário do que está escrito aqui. Porque aqui ele é como... É que assim, eu gosto de ensinar como se você estivesse vendo a janela de frente, tá? Então, a gente vai pensar o seguinte, ó. A janela está virada para leste, tá? Então, é como se a janela estivesse aqui, ó.
Então, eu olhando a janela de frente, do lado direito da janela é o ângulo aqui de 35, né? E do lado esquerdo seria o 70. É que aqui no Solar, ele olha como se eu estivesse vendo de dentro da janela, sabe? Aí, por isso que fica diferente. Então, se você estiver olhando pensa, esquece o que está escrito aqui, tá? Pensa que a sua janela está aqui, que ela está voltada para leste. Então, quando você olhar ela de frente, esse lado aqui é a direita e esse lado aqui é a esquerda, tá? Porque senão confunde mesmo o que está escrito aqui. Ô, prof, não é isso. É na planta baixa. Quando você vai colocar para o seu ângulo, você pega lá faz a linha com o rotate, Aham. você, quando vai fazer o gama, você coloca ele num lugar diferente do que você coloca o alfa e o beta, não é? Não, o gama a gente coloca aqui na vista. Ah, não, então é outro. Calma aí. Na É planta quando. baixa a gente usa o beta. Que é quando a gente vai fazer o protetor vertical, esse aqui, ó. Ai, agora. Tava assistindo aula ontem, agora eu não sei. Eu vou achar, daí eu te falo. Tá bom. Calma aí. Prof, Oi. como que você deixa seu ângulo configurado assim? Porque o meu ângulo no CAD, ele tá enorme, tá cheio de flash, umas coisas bem estranhas. Aí eu procurei no YouTube e eles ensinam só a colocar o ângulo, não a editar. Aqui, eu não sei se vai estar, né? Não sei qual AutoCAD você usa, que esse aqui tá 2015. Mas aqui Uhum. no Annotate, aqui, ó, você tem aqui as configurações de cota, ó. Aí tem aqui, ó, Manage Dimension Styles. Daí aqui você pode criar as suas cotas, tá? Daí você pode vir aqui, ó, criar uma nova ou modificar uma que já tá lá, algo assim. E aí aqui você vai modificando tudo, ó. Igual essas minhas já estão eu já configurei. Então aqui daí tem a configuração de linhas, os símbolos, tá vendo? Daí tem a flecha, tem os tiquezinhos. Aí aqui você vai configurando o tamanho que vai ter, o texto, que cor que ele vai ser, o tamanho dele. É nessa parte aqui que eu configuro. Ah, entendi. Tá? Obrigada. Pesquisa sobre esse Annotate aqui, ó, que daí você vai, ele já faz na escala, daí você vai aqui, tá vendo? Tem a escala que você escolhe. Então aqui eu estou desenhando não para 50, né? Eu deixo aqui não para 50, ele já gera todas as cotas não para 50. Aí conforme quando eu for imprimir, só que se eu mudar de escala, eu tenho que mudar a propriedade da cota também. Mas dá uma pesquisadinha sobre isso daqui, ó, Annotate. E daí vocês vão achar sobre isso. Beleza, obrigada. De nada. Ô, professora, Oi. o Solar, você baixou no próprio Labi mesmo? Aham. Porque eu tô tentando baixar ele e eu não consigo, só baixo uma planilha. É Achei aqui, ó. estranho. Ô, Bia, quando você tá baixando, você tá apertando naquele dados, não sei o que, do Solar. Isso. Então, vai ter um negocinho embaixo, sabe? Acho que tá escrito System, não sei o que, Solar. Eu fui por lá e deu certo, só que tem que ter o WinRAR, porque ele vem em zip. Ah, entendi. Aqui em download, gente, softwares, tá? Daí aqui, análise solar. É esse aqui, ó. Ah, entendi. Esse aqui é Ah, o. beleza, então. Vou tentar de novo. Tá bom. Obrigada. De nada. Professora, Oi. nesse trabalho que você pediu, você quer que a gente entregue
junto com o projeto de ateliê, já que vai envolver ele, ou separado, só essa parte? Não, é só o projetinho do protetor, Ah, tá. tá? Eu vou Tá. colocar um arquivo, até eu ia colocar agora, até esqueci. Eu vou colocar um arquivo lá no estúdio, na hora que a gente acabar a aula, certinho o que precisa ter no trabalho, tá? Que daí eu já defini certinho a escala que vocês vão colocar, tá? Daí lá vai ter todos os pontos que precisa. Vai precisar colocar só uma plantinha, tipo uma implantação do projeto de vocês, tá? Para eu saber lá a fachada que vocês escolheram. Mas aí o resto é só do projetinho do protetor mesmo, tá? Beleza, obrigada. De nada. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui no chat. O trabalho é em PDF, tá, gente? Não em AutoCAD. Pode ser feito à mão também, não tem problema. Podem usar qualquer programa que vocês quiserem, gerar um PDF, ou podem fazer à mão, sem problemas. Então, lembrem-se lá, na hora do intervalo, eu vou pôr o arquivo que contém tudo que vocês têm que entregar, que escala tem que ser, tudo certinho, tá? Mais alguma dúvida, gente? Prof, Pode falar. eu não entendi a parte da representação da sombra. Tipo assim, no desenho vai precisar só a declinação do ângulo dos negocinhos lá e o corte, a vista, mas eu não entendi como é que tem que representar isso no desenho da sombra. Ou é só informação que tem que aparecer? Vocês vão gerar um arquivo aqui do Solar. Então, igual isso daqui, ó, vocês vão copiar aqui, ó, editar, copiar. Dá para colar em qualquer programa, dá para colar até aqui no AutoCAD, ó. Quer ver? Oxe, não colou, só porque eu falei não colou. Ai, fechei. Por que não? Eu colei agora há pouco um aqui, ó. Tá vendo? É a imagem. Ou vocês podem salvar ele e inserir aqui como imagem, tá? Daí ele vai salvar. Deixa eu abrir aqui de novo só o ar que eu fechei. Então, por exemplo, ó. 23, 25. Aqui tava 30. Não. Ó, se você copiar ele, vou colar aqui, por exemplo, na aula. Tá vendo? Ele cola do jeitinho que ele tá lá. Então, vocês vão desenhar a máscara de sombra lá no Solar, ou se quiser fazer à mão, pode também, tá? Daí imprime a carta solar e faz o desenho em cima dela, da máscara de sombra. Então, isso daqui vocês têm que me entregar, que é a máscara de sombra do protetor de vocês. E aí vocês vão desenhar planta baixa, corte e vista do protetor de vocês. Deixa eu ver se ele cola agora aqui. Eu não sei, porque nesse arquivo não tá dando certo. Ó, aqui colou, tá vendo? Entendi, prof. Obrigada. De nada. Professora, Oi, bom dia. bom dia. Esse terreno que foi escolhido para a gente para o projeto de ateliê, ele também não tá, ele é voltado, a fachada é voltada a sul, só que ela não é alinhada assim exatamente ao sul, ela tem uma leve inclinação, diríamos. Uhum. Como que eu faço para encontrar exatamente essa informação? Você desenhou no AutoCAD ou não? O Sim. terreno, o norte.
Porque Ah, nem então, a rotação na dele lá. verdade eu só representei pela simbologia lá, mas ele, tipo assim, no programa solar ele vai ter que, eu joguei acho que 10 graus, eu joguei 10 graus, assim, de, Uhum. Tá, se vocês não têm uma precisão, pode ser aproximado, tá? aham, Mas sigam aquilo que vocês desenharam no AutoCAD, né, para fazer o projeto. Então, a maneira que vocês colocaram o norte lá e como que o terreno está inclinado em relação a ele. Não tem certo. problema se ficar aproximado, tá? Tá ok, então, obrigado. De nada. Professora, Oi. achei. É ali no exercício 4, Hum. quando você foi fazer o corte, você colocou o ângulo de uma maneira diferente que você colocou como tá em planta baixa. No 4. Tá. Em qual parte? No corte, você colocou ele, ao invés de começar ali da parede, você começou ele bem da onde começa o protetor. Você fala aqui, né, no corte, aqui, é isso? Você colocou ele de uma maneira diferente que você coloca ele em planta baixa. Eu sempre tenho que fazer isso? Não estou entendendo a pergunta. Tá. É que eu não vou conseguir explicar de outro jeito. Mas. Igual. É que assim, na planta baixa, aqui a gente fez um protetor misto, né? Uhum. Aí na planta baixa, a gente tem que ter protetor dos dois lados, né? Então aí a gente. E aqui não precisa ter o último protetor. Daí a gente sempre pega do finalzinho da janela. Será que é isso? Não, eu acho que é a maneira de desenhar o ângulo mesmo. Você A fala, maneira porque de eu fiz o desenhar. protetor inclinado, será? Não, eu acho que é porque quando você faz uma reta, aí você coloca o ângulo. Você não faz uma reta? Aham. Ele não. Ele. Aqui eu peguei daqui, não foi? Uhum. E rotacionei E na a planta partir baixa, você daqui. pega a partir da onde? Em que sentido? Aqui, né? Aqui na planta baixa, você pode pegar de qualquer protetor até o outro, tá? Pode ser daqui e girar 30. Ele vai virar para cá. Ou eu poderia ter pego daqui também. É que nesse daqui, eu não fiz, tipo, igual eu fiz aqui, por exemplo, ó, que eu fui girando para todos os lados, porque a gente já sabe que quando os protetores têm a mesma distância, eles vão ter todos o mesmo tamanho. Então, se eu sei o tamanho do primeiro, todos vão ser iguais. Por isso que ali eu não fiz várias vezes. Não sei se é isso que acabou confundindo. Mas aqui, deixa eu só fazer aqui em um que está livre. Por exemplo, ó, se eu pegar lá o exemplo, o 4, né? Esse aqui. A gente definiu lá assim, que eram 5 protetores, né? Eu desenhei aqui as linhas dos protetores. Eu vou ter um aqui nesse lado da janela. Vou ter esses... Era isso, né? São 6 protetores, 5 espaços entre eles. Aí a gente pode pegar de qualquer um dos pontos, ó. Então, se eu pegar, por exemplo, daqui, desenhar a linha, eu vou rotacionar a partir dali de onde eu comecei ela. E esse é o tamanho do protetor. Então, como eles têm, as distâncias são iguais, todos vão ter esse tamanho, tá? Mas eu poderia girar aqui para o outro lado e eu teria a mesma resposta, né? Peraí. Tá meio devagar aqui. Tá vendo? Então, o protetor vai daqui até aqui, ou daqui até aqui. Então, a ideia é que eu pegue de um protetor até o outro, que é a proteção
né? Esse daqui tem que cobrir até começar o outro protetor, que tem que cobrir até começar o outro protetor. Uhum. É isso? Mais ou menos. Mas eu acho que eu acho que eu entendi. É que cada protetor, por exemplo, no corte, você começa fazendo a linha de um lugar diferente, mas isso acho que é Ah, tá. É intencional. porque, assim, aqui no protetor vertical, por exemplo, não é que é opcional, é que, assim, aqui no protetor vertical, você tem que ter o protetor dos dois lados da janela, certo? Uhum. Porque o protetor vertical, ele, no caso desse daqui, ele tem sol vindo pelos dois lados. Então, se o sol vier daqui, eu tenho que ter esse, e se o sol vier daqui, eu tenho que ter esse. Agora, aqui no protetor horizontal, o que, que acontece? Esse, vamos supor aqui, que eu tenho esse protetor aqui em cima. Daí, esse daqui vai proteger até esse próximo, que protege até esse, que protege até esse. Esse último aqui, ele protege até o final da janela. Então, eu não tenho que ter outro protetor aqui, ó. Uhum. Ele protegeria, vamos supor que eu colocasse ele aqui, né? Um protetor aqui. Ele sombrearia a parede, entendeu? Então, Uhum. ele não precisa, não tenho necessidade desse protetor. Então, por isso que eu acabo começando aqui do finalzinho da janela. Mas seria basicamente a mesma coisa dali, ó. É que aqui não tem um... só se eu, vamos supor que eu não tivesse esse daqui, entendeu? Eu começaria o ângulo aqui. Só que daí eu faltaria essa proteção. Eu acho que é isso que confundiu. Daí é que eu não tenho esse, daí eu começo aqui do final da janela. Mas nada me impede de eu começar daqui, ó, e girar igual a gente fez ali. Vamos por aqui, ó. Pegar esse daqui. Vamos supor lá que é 50 o meu ângulo, e eu girei aqui, tá? Uhum. Daí tem o tamanho do protetor aqui, beleza? Beleza. Obrigada, professora. De nada. E aí, gente, mais alguma dúvida? Professora, Oi. no PDF você vai querer que a gente escreve qual que vai ser o período de insolação que a gente vai querer que o protetor cubra? Sim. Uhum. Tá, obrigada. Vou colocar assim. Vou colocar, vai estar nesse arquivo que eu vou colocar lá para vocês no estúdio, tá? Mais alguma questão, gente? Pessoal, se não tiverem mais nenhuma pergunta, eu vou para a gente finalizar aqui o nosso conteúdo. Último conteúdo do nosso semestre. A Maria Fernanda mandou ali, que ela me mandou por e-mail. Vou dar uma olhadinha, tá? Daí, na semana que vem, a gente ainda tem aula, mas aí a gente vai fazer alguns exemplos, alguns exercícios, para a gente poder fixar mais alguns assuntos, tá bom? Então, vamos lá, gente. A gente vem falando de máscara de sombra já há umas 2 aulas, né? Então, quando a gente desenha ali no solar aqueles ângulos, né? A gente está desenhando uma máscara de sombra do nosso protetor solar, beleza? Só que essa máscara de sombra, ela, na verdade, serve para a gente fazer qualquer representação gráfica dos obstáculos que impedem a visão da abóbada celeste por parte de um observador em um local qualquer. Então, por exemplo, aqui, ó. Esse carinha, ele tá aqui, aí tem essa casinha aqui e tem essa árvore aqui, tá? Então, quando esse carinha que tá aqui, ele olha para o céu, uma parte do céu ele não consegue ver
por conta dessas obstruções que ele tem, desses obstáculos, certo? Então, a gente considerando, né, o céu aqui como essa abóboda celeste, a partir da visão dessa pessoa aqui, ele não vê essa parte do céu por conta da casa e ele não vê essa parte do céu por conta da copa da árvore, tá? E o que acontece? Se o Sol ele estiver em algum momento nesses pontos que estão obstruídos da abóboda celeste, quer dizer que aqui onde esse carinha tá, vai ter sombra, tá? É a mesma coisa que a gente faz ali na máscara de sombra do protetor solar. É como se a gente imaginasse o seguinte, no caso do protetor solar. Eu tô dentro da janela, estou olhando lá fora, eu veria, né, toda a abóboda celeste, porém, com os protetores solares, eles me impedem parte da visão. Então, um protetor solar vertical, por exemplo, né? Imaginem vocês lá na janela, e aí vocês têm os protetores verticais acontecendo nela. O que vai acontecer? Ele vai impedir que você veja aqui nas laterais, né, da janela. Então, quando o sol estiver nas laterais, estiver oblíquo à fachada, ele vai fazer sombra, tá? E se o sol estiver vindo de frente, ele vai iluminar você, porque você está livre em relação ao céu, né? Naquela direção, tá? Então, quando a gente desenha a máscara de sombra dos protetores solares, nós estamos descrevendo ali qual parte da abóboda celeste que aquele protetor está obstruindo. A mesma coisa se a gente pensar no protetor horizontal. Então, a gente está dentro da janela, olhando para o lado de fora, e a gente tem protetores horizontais. O que vai acontecer, né? Eu consigo olhar o céu até uma certa altura. De uma certa altura para cima, né, a gente vai olhar e vai ver o protetor, a gente não vai conseguir ver o céu. Então, se o sol estiver naquela posição mais alta, o protetor vai fazer sombra, tá? Então, a máscara de sombra, ela serve para isso, para a gente verificar quais partes da abóboda que estão obstruídas pelos obstáculos da nossa visão, tá? Seja uma edificação, seja vegetação, ou os protetores solares, né? Ou algum elemento sombreador. Então, a gente viu que a gente tem os 3 ângulos que a gente utiliza ali para projetar os nossos protetores solares, que são os ângulos horizontal e os 2 ângulos verticais, né? Então, o ângulo horizontal é como se ele fosse feito no chão, né? Por isso que quando a gente projeta lá nosso ângulo, nosso protetor vertical, que a gente usa o ângulo horizontal, a gente faz isso na planta baixa, tá? Então, seria uma projeção no piso, né, no chão, do ângulo. Aqui, se a gente levar em consideração, né, um raio de sol, a gente teria a projeção dele no chão, tá? Esse seria o nosso ângulo horizontal. Então, a gente tem lá o nosso medidor, né, nosso transferidor de ângulos, e aí nosso ângulo horizontal, nós estamos contando ele dessa forma ali no solar, certo? Então, nós estamos usando a referência de ângulo externo, daí o 0 fica aqui, aí 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, tá? Então, esse ângulo horizontal, que a gente usa para projetar nossos protetores verticais, eles são como os ângulos que a gente tem lá do azimuth, tá? Que parece realmente, né, um transferidor mesmo, que a gente usa lá para desenhar à mão, parece um transferidor, né? A única coisa é que ele começa do 0 para o 90 e do 0 para o 90. Depois a gente tem o ângulo vertical frontal, que é como se a gente tivesse uma parede imaginária aqui, ó, de frente com a nossa fachada, ó, a nossa pessoinha está aqui, e a gente tivesse um ângulo que vem de frente com a fachada, tá? Por isso que é vertical frontal. E depois nós temos o... Opa, deixa eu só explicar isso aqui primeiro. E depois a gente vai ter aqui o vertical lateral, no plano da fachada, tá? Então, o vertical frontal, que é esse daqui, então, o ângulo que está vindo de frente com a minha fachada, é como se a gente imaginasse aqui, ó, essa paredinha é a nossa fachada, aqui é o piso, plano horizontal,
E aí a gente veria, né, essa abóboda celeste aqui, essa metade da abóboda celeste aqui. E aí a gente tem os ângulos aqui, ó, de 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Quando a gente planifica isso, a gente tem esses arcos que a gente tem lá no transferidor de ângulos da nossa, lá no Solar, para a gente trabalhar com os ângulos para fazer os nossos projetinhos, tá? Então, a gente tem lá ó, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, até o 90. Então, isso representa esses ângulos da nossa abóboda celeste, tá? Então, eles estão, no caso do Sol-ar, eles estão de 5 em 5 graus. Mas em outros casos, a gente encontra eles de 10 em 10 graus. Então, se a gente olhasse isso daqui, essa abóboda celeste, essa metade da abóboda celeste, lateralmente, a gente veria, né, essas linhas aqui, 10, 20, 30, até 90, né? E aí, a gente projetando isso em um plano horizontal, nós teríamos isso daqui, que é o nosso transferidor de ângulos. E os nossos ângulos verticais laterais seriam uma projeção na própria fachada. Então, a gente usa ele lá no nosso protetor solar na vista. Então, esses ângulos estariam dessa forma, ó. Então, nossa fachada está aqui e eles estariam aqui, ó, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Tá? Então, quanto maior for o nosso protetor aqui na lateral, menor é esse ângulo aqui. Tá? Então, esse ângulo aqui define também o nosso protetor solar. Então, ele fica aqui contrário ao vertical frontal. Então, são os verticais laterais. Tá? Então, esse desenho aqui que a gente tem lá no transferidor de ângulos. Então, se a gente sobrepor os ângulos verticais laterais e frontais, nós temos esse desenho aqui. Tá? Então, os arcos, esses aqui, vão ser os verticais frontais e esses aqui vão ser os verticais laterais. A gente juntando os dois, nós temos esse desenho que representa os ângulos horizontais e os ângulos verticais. Então, gente, além de conseguir determinar os protetores solares através das máscaras de sombra, a gente também consegue verificar, quando a gente tem um obstáculo do lado de fora, qual parte da abóboda celeste esse obstáculo ele vai obstruir. Então, vamos pensar lá no nosso observador. Ele está dentro da janela. Então, ele está dentro aqui dessa edificação, dentro da janela. Então, ele veria só metade da abóboda celeste, tá? Porque a partir da janela, metade da abóboda celeste já está obstruída e a outra metade está visível, tá? Que é o que a gente vem trabalhando ali com os protetores solares. Então, sempre metade da abóboda celeste. Então, é por isso. Então, essa parte não dá para ver a partir da janela e esse pedaço aqui dá para ver. Só que se a gente tiver uma outra edificação aqui, desculpa, gente, se a gente tiver um muro, alguma coisa assim aqui na frente da janela, uma parte da abóboda celeste ela vai ser obstruída por esse obstáculo que a gente tem aqui, tá? Então, a gente consegue também desenhar as máscaras de sombra para os obstáculos que nós temos do lado de fora da nossa edificação. Então, aqui nesse exemplo, tá? Depois a gente vai fazer alguns exemplos práticos também. A gente tem uma situação em que eu tenho meu observador dentro da janela. Então, eu tenho uma janela aqui nessa edificação. Ó, estamos olhando em planta. Ó, o norte está para cá. Então, nós temos a janela aqui e nós temos esses dois edifícios em frente à nossa janela. Então, esses edifícios, eles vão fazer sombra em algum período do dia ou do ano, né? Nessa janela aqui. Aquele que a gente aprendeu bem no comecinho da geometria solar, que a gente desenhava a área de sombra em torno da edificação, aquele lá, a gente não tinha que definir um dia e horário. Então, a gente definia lá, dia tal, horário tal. A gente pegava os dois ângulos, né? E desenhava a sombra que o edifício ia fazer naquele dia e horário.
Aqui, quando a gente faz a máscara de sombra, a gente consegue definir em quais todos os períodos que esse edifício faria sombra na minha janela, tá? Então, aqui fica bem mais completo esse tipo de análise. Então, a gente tem lá a janela, a gente tem os 2 prédios aqui, e aí a gente vai pegar os ângulos, tá? Verticais e horizontais, para a gente desenhar lá na nossa máscara de sombra. Então, o que a gente vai fazer? A partir do nosso observador, a partir do ponto do nosso observador, nós vamos puxar linhas até os vértices dessa edificação, tá? Depois eu vou fazer um junto com vocês. Então, do nosso observador, quando ele olha para esse edifício aqui, ó, o que vai obstruir a visão dele? Né? Esse vértice aqui do edifício, esse daqui e esse daqui. E se a gente puxar aqui desse edifício, né, esse e esse. Se a gente puxar lá no canto, ele vai ficar para trás. Depois eu vou explicar isso na prática para vocês. Então, esses ângulos aqui seriam os ângulos horizontais que obstruiriam a nossa visão. Então, o carinha está olhando lá da janela para fora e esses 2 prédios estão obstruindo uma parte da abóbada celeste, tá? Então, essas linhas aqui que a gente desenha na planta são os ângulos horizontais. Então, esses ângulos, eu passo eles lá para a minha máscara de sombra, tá? Então, ó, o pontinho A, o pontinho B, C, o L e o M, que eu puxei aqui na planta baixa, tá? Desenhei ele aqui na minha máscara de sombra. Depois, eu vim aqui no meu corte, né, ou numa vista lateral, e aí eu vou pegar aqui da altura do meu observador, ou pode ser também da altura superior da janela, e aí eu vou puxar linhas até, né, a parte lá de cima do prédio. Ó. Então, esse edifício 1 é um edifício mais alto, e esse edifício 2 é um edifício mais baixinho. E aí eu vou puxar a linha até o ponto lá do vértice, os mesmos vértices que eu puxei lá na planta. E aí eu vou ter os meus ângulos aqui, verticais, frontais, que estão indo de frente com o meu observador. Depois que eu achei esses ângulos, eu vou jogar eles aqui na minha máscara de sombra, tá? Então, a gente tem aqui, ó, o ângulo A deu 60, então é esse arco aqui. A gente marca os pontinhos do ângulo A com a linha do A, do ângulo depois B com a linha do B, com o ângulo o C com o C, o D com o D, o L com o L e o M com o M, tá? Então, eu vou fazer um com vocês para vocês entenderem como que a gente faz essa máscara de sombra dos edifícios, né? Das obstruções, dos obstáculos que a gente tem à frente da nossa edificação, beleza? Então, vamos lá. Ó. Gente, então aqui, acho que ficou um pouquinho escura essa cor, né? Deixa eu fazer essa linha de uma outra cor. Na verdade, eu vou tirar ela aqui, depois eu coloco de novo. Deixa eu pôr isso mais para lá também. Aqui eu tenho o seguinte, ó. Eu tenho um edifício, a minha janela está aqui, ó, onde está o meu observador. Então, o meu observador tem essa linha de visão aqui. E aí eu tenho esses 2 predinhos aqui que estão em frente, né, à minha janela. E aí eu quero saber se eles vão sombrear essa janela onde está o meu observador em algum momento do ano, né? Em quais momentos, em quais horários essas obstruções vão acontecer, tá bom? Então, o norte está aqui, então essa daqui é uma fachada leste, tá? E aí, tenho esses 2 prédios em frente à minha janela. Então, o primeiro passo que a gente vai fazer é nomear os vértices de cada um dos prédios. Então, eu vou nomear aqui. Vou copiar esse aqui.
Então, ali está um Ozinho de observador, tá? Que o nosso observador está ali dentro. Aí eu vou chamar esse vértice aqui de A. Esse vértice aqui de B. Eu vou só colocar as letrinhas aqui, daí a gente já vai renomeando, tá? Então, vejam só, vou nomear esse prédio aqui primeiro. Então, se a gente pegar aqui, ó, do nosso observador, ele tem visão do ponto A, certo? O nosso observador tem visão desse ponto B do prédio e tem visão desse ponto C aqui do prédio. Porém, ele não consegue enxergar esse vértice que está aqui atrás, tá? Então, esse vértice aqui eu não preciso nomear, eu não preciso puxar a linha, né, que está aqui no fundo, tá? Então, eu vou puxar só as linhas de onde o meu observador enxerga. Então, vamos ver onde que ele enxerga nesse outro predinho. Então, ele enxerga aqui, ele enxerga aqui, ele enxerga aqui, mas ele não vai conseguir enxergar também, ó, aqui atrás, tá vendo? Essa parede aqui impede a visão dele desse ponto aqui do fundo. Então, vamos continuar nomeando. Então, aqui eu vou chamar de D. Esse aqui eu vou chamar de E. Esse aqui eu vou chamar de F. Tá? Eu estou nomeando com letras, mas a gente poderia nomear com números também, né? Numerar eles, vou por aqui, para não confundir ali com a linha, tá? Então, a gente, né, teria essas áreas aqui obstruídas da visão do nosso observador. Então, a gente imaginando o céu todo aqui, ó, aqui daria para ver, nesse pedaço ele não conseguiria ver o céu, esse pedaço ele conseguiria ver o céu, aqui não dá para ele ver o céu e aqui dá para ele ver o céu, tá? Então, esses ângulos que a gente puxa aqui na planta baixa são os nossos ângulos horizontais. Como a gente está desenhando aqui no AutoCAD, até eu fiquei de postar em DWG aqueles exercícios da aula passada, tá? Eu vou postar lá, alguns alunos pediram, eu vou postar esse arquivo em DWG para vocês, daí eu posto esse daqui também. Aqui eu desenhei um transferidor de ângulos no CAD, tá? Para a gente usar para desenhar nossa máscara de sombra. Também deixa eu trocar a cor que ficou ruim para a gente ver, né? Beleza? Então, aqui no AutoCAD, o que a gente pode fazer? A gente tem metade da abóbada celeste, tá? Então, no caso aqui, ó, o norte está aqui, então o norte está aqui, a gente está vendo, ó, daqui para lá, tá? Então, essa linha aqui é a linha de visão do meu observador. Então, os ângulos horizontais, eu só vou transferir eles, vou copiar eles, ó, daqui, ó, do meu observador. Eu vou copiar ele para cá, ó, tá vendo? Se eu não quisesse copiar, né, fazer na mão ou algo assim, eu ia pegar uma folhinha transparente, ia copiar lá do meu desenho e ia desenhar daí na minha máscara de sombra. E aqui eu estou estendendo as linhas, tá? Para ficar mais fácil da gente visualizar.
Então, a gente sabe que esse pedaço da abóbada celeste aqui está obstruído e esse pedaço aqui. E aí, para a gente se organizar, a gente vai colocar ali ó, os nominhos que a gente colocou para cada vértice. Eu vou colocar aqui também. Ó. Então, essa linha aqui, ela representa né, o ponto A. Ó, então, vejam lá, ó, ponto A. A segunda linha representa o ponto B. Vou ter que copiar aqui, tá? Parece que quando eu uso o Google Meets e uso o AutoCAD, ele fica muito travando. Aqui vai ser o ponto B, aqui é a linha do ponto C, ponto D, E e F. Vou renomear agora. Beleza? Então, ó, peguei as linhas lá do jeitinho que elas estavam na planta baixa, trouxe aqui para o meu transferidor de ângulos e nomeei, né? Igual tá lá na planta baixa. Agora, a gente vai fazer o quê? A gente vai vir aqui na vista. Ó, então, eu vou até colocar a minha planta aqui em cima. Então, vejam aqui, ó. Quando a gente... Vou pegar uma outra cor. Quando a gente olha em vista, esse prédio aqui do fundo, esse mais compridinho, ele é mais alto. Ó. É esse prédio aqui, tá vendo? E esse prédio aqui menorzinho é esse mais baixinho aqui, tá? Então, eu estou olhando daqui para lá. E aí, eu vou pegar essas letrinhas que a gente tem aqui na planta, elas precisam aparecer também aqui na nossa vista. Ó. Então, se eu pegar aqui ó, o ponto A e traçar aqui até a nossa vista, a gente percebe ó, que o A e o B, quando a gente olha em vista, eles estariam ali nesse mesmo vértice aqui de cima. Ó. Bom, então, quando eu olho de... Opa, copiei lá e sumiu. O A e o B, eles estariam alinhados. O A lá atrás, né? E o B aqui na frente. E o ponto C, ó, a gente puxa lá, seria esse outro vértice aqui do fundo.
Beleza? Então, ó, desse prédio aqui de trás, que é esse mais alto aqui, a gente tem o ponto AB aqui e o ponto C aqui. Do outro predinho, mais baixinho, o E e o F, ó, tá na mesma direção do AB, só que ele é mais aqui embaixo, ó. Então, aqui embaixo é o E e o F. E o ponto D a gente tem ele ali, ó. Então, sempre na vista, a gente vai puxar o ponto lá na extremidade, lá na parte de cima do prédio. Por quê? É o que vai tampar a minha visão da abóbada celeste, tá? Então, sempre na parte superior. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai puxar as linhas, né? Lá do nosso observador, da parte da janela que eu estou estudando, a gente vai puxar até esses pontos que a gente marcou. Então, aqui. Vou puxar aqui para o AB. Lá para o C. Deixa eu ver se tá certinho. Beleza? E aí a gente vai ver quais são esses ângulos. Então, por exemplo, o ângulo do A e do B. Desconfigurou aqui. Eita, tá dando uns tilt aqui. Para 50 eu vou trabalhar. Então, ó, do zero aqui. Oh, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Vou tentar pôr em outra escala para ver se dá certo. Aqui, então não para 500. Então, aqui do A para o B, ó, ele vai obstruir do 0 até 50 graus. Então, a gente vai marcar aqui. Ó, eu tenho o primeiro arco, que é o 10, aí 20, depois o 30, depois aqui o 40, certo? E o último aqui, então, o próximo é o 50. Então, eu vou dar um destaque aqui para essa linha. É o 50, tá? Então, tanto para o A quanto para o B, a gente tem o ponto relacionado a esse 50. Então, aqui, ó, eu vou marcar que ali é o ponto que o A e o A vertical frontal e o A do horizontal se encontram. E aqui é onde se encontram o do B.
Beleza, gente? Então, ó, esse daqui é o ângulo vertical, o ângulo horizontal que a gente tirou da planta baixa, e esse daqui é o ângulo vertical frontal que a gente tirou do corte, da vista ali. E aí a gente marca aqui aonde coincidiu a reta do A com o ângulo que a gente achou aqui, que é o 50, ó, tá? Do AB ali. Então, tanto para o A quanto para o B, o ângulo é o 50. Então, marquei o ponto A, marquei o ponto B. Agora, vamos ver o ponto C. Vou pegar daqui. Até aqui, ó. A gente tem lá 30 graus, que é o nosso ponto C, tá? Então, eu vou marcar aqui. Esse é o 10, 20, 30. É esse arco aqui. Vou pôr ele aqui amarelinho. Então, onde coincidiu lá? O C com o arco dele. Vou pôr o pontinho. Do C, tá? Então, o primeiro edifício, ele é formado por esses 3 vértices, certo? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai unir os pontos, ó, do A, deixa eu pôr uma outra cor mais chamativa. Do A aqui até o ponto A, daí aqui até o ponto B, até o ponto C, e fechou aqui, ó. Então, essa parte aqui do céu vai ser obstruída por aquele prédio ABC. Agora vamos ver o outro prédio aqui, DEF. Então, primeiro aqui do D. É esse arco aqui. Ó, então, o pontinho do D é onde encontra a linha do D com o ângulo do D que a gente mediu na vista. Ali o E e o F tá dando 29, tá? Na verdade, aqui tá dando 30, o outro lá que tava dando 29. A gente vai considerar 30, tá? Porque dá uma diferença muito pouquinho aqui de um para o outro, de 1 grau. Então, o E e o F a gente vai considerar aqui o mesmo ângulo com o C de 30 graus, tá? Então, para o E e para o F, a gente vai usar o arco aqui do 30. Então, aqui é o ponto do E e aqui é o ponto F. E aí nós vamos ter que esse outro predinho, ele vai obstruir essa parte da abóbada celeste. Aqui eu tô fazendo uma reta, tá? Mas seria a curvinha ali. Então, gente, esse pedaço aqui
e esse pedaço aqui, eles estão obstruídos, né, pelos prédios, tá? Então, o prédio ABC, ele tampa essa parte do céu e o DF tampa essa parte do céu. Claro que analisando da visão do nosso observador, tá? Que está lá dentro da janela. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar essa máscara de sombra em cima da nossa carta solar. Eu vou copiar só a máscara de sombra, tá? Aqui eu desenhei ela, ó. Então, a máscara de sombra, ela é isso daqui, ó, tá vendo? Eu vou copiar ela bem aqui em cima da nossa carta solar. Aí, antes de eu copiar, deixa eu pintar aqui, que acho que vai ficar mais fácil. Desculpem aí, fica travando, mas fica muito lerdo o computador. Ó, então, esses pedacinhos do céu estão obstruídos por os dois prédios ali. Então, vamos colocar agora em cima lá da nossa carta solar. Então, tá vendo? Aqui, ixi, ficou meio ruim de ver, né? Assim dá para ver melhor, né? Então, essas partes da abóbada celeste, elas estão obstruídas. Então, naquela janela onde está o meu observador, no dia 22 de dezembro, por exemplo, da hora que o sol nasce, ele está obstruído pelo prédio. Aí ele só vai sair de trás do prédio umas 7h30 da manhã. Aí, ó, no dia 22 de junho, a hora que o sol nasce, ele está atrás desse outro prédio e ele só vai sair de trás do prédio umas 8h30 da manhã. No dia 16 de abril, o sol está lá atrás do prédio a hora que ele nasce e ele fica atrás do prédio até quase umas 10 da manhã. No dia 21 de março, a hora que o sol nasce, bate sol lá na janela. A hora que for umas 7h30, o sol se esconde atrás do prédio. E a hora que for umas 9h30, que ele vai sair de trás do prédio. Então, aqui a gente consegue analisar em todos os períodos do ano em que momentos a gente vai ter sombra nessa janela. E aí isso nos ajuda, né, ali a analisar a questão da insolação, né? Aí no dia 23 de fevereiro ele sombreia ali só um pouquinho, até umas 6h30, depois já bate sol. Então ele vai sombrear a janela em alguns momentos do ano, tá? Então a gente consegue fazer essa análise também das nossas edificações vizinhas. Se eu tenho um muro, eu consigo também fazer essa análise de que período esse muro vai obstruir a minha janela, né? Até que horas. E aí eu vou colocando, né? De acordo também com a fachada que eu estou trabalhando. Então, aqui era uma fachada leste, né? Mas poderia ser uma fachada sul, poderia ser uma fachada norte, poderia ser uma fachada oeste, ou uma fachada inclinada. E a gente faz essa análise, tá? Eu vou colocar para vocês no estúdio alguns exercícios desse estilo aqui, com o passo a passo deles, tá? Então, seria interessante que vocês refizessem aí. Eu vou pôr esse arquivo do AutoCAD também para vocês, com a máscara como transferidor de ângulos, tá? Então, seria interessante se vocês refizessem esse exercício para aprender aí como é que faz, tá? Que daí, na semana que vem, a gente vai fazer mais exemplos e aí vocês podem tirar as dúvidas também. Mas se tiverem alguma pergunta agora, também podem fazer, tá?
Nenhuma pergunta? À tarde eu vou colocar a gravação lá no YouTube, daí vocês podem reassistir e ir fazendo junto, tá? Eu vou pôr daí os arquivos para vocês no estúdio também. O último trabalho foi esse do protetor, que entrega semana que vem, tá? A Rafaela tá perguntando ali no chat. Daí agora esses exercícios que a gente vai fazer é só de aprendizado mesmo, tá? Valendo nota mesmo, fechou já. Beleza, gente? Então, reassistam essa aula, refaçam esse exercício que eu fiz. Vou colocar mais alguns exemplos para vocês tentarem fazer em casa, que daí na semana que vem eu vou fazer com vocês, tá? Para a gente tirar as dúvidas, ver se vocês fizeram corretamente, beleza? E daí não esqueçam que eu vou pôr lá também tudo que tem que entregar no trabalhinho semana que vem. Deixa eu ver aqui. Tem alguém que eu não tinha marcado. Que a Natália Cartacho falou ali. A Lia também. Natália Cartacho. Mirella. Davi, eu não tinha marcado também. Enzo. Heloísa. Isabela Pires. Pronto, marquei todos. Então, gente, até semana que vem, tá? Então, aproveitem semana que vem para tirar todas as dúvidas, tá? Que daí na outra segunda já é nossa prova, tá bom? Então, até mais. Prof.